o delinquente, de uma forma geral, ele se defende de outras quadrilhas. Porque isso é um processo permanente de um querer botar os olhos no quintal dos outros, né? Porque existe uma influência. Você aumentando o seu território, você aumenta a sua lucratividade. Isso é uma ideia empresarial, onde as mesmas considerações que podem ser mantidas, conduzidas por um empresário XPTO, vai ser pelo traficante. Se ele tem um morro que domina e passar a ter 3, ele teoricamente vai estar aumentando em 3 vezes a possibilidade de ganhos. E quem que não quer isso? Né? Então, eles se defendem dos próprios traficantes. E a polícia ela é mera estrutura que eventualmente vai estar interferindo nesse tipo de negócio. Aí vai ser utilizada as armas em desfavor da polícia também. E aí vai ter confronto e aí vai ter tudo aquilo ali. Até nós chegarmos, dentro dessa involução que eu me refiro, nós termos, como a Colômbia já teve, um estado narco, onde esses camaradas passem a se voltar para a própria estrutura do Estado. Governo, poderes. Por que seria diferente aqui? Sim. Por que vai ser diferente? Porque nós somos diferentes? Não. A ideia, o homem é o mesmo. O de lá, o de cá. Né? Basta que tenha uma motivação. Basta que a qualquer momento alguma coisa aconteça, isso reflita falta, descontinuidade dos acordos. Isso precisa representar apenas essa descontinuidade para que eles utilizem essa estrutura, vamos chamar delinquente, em desfavor dos nossos governantes. E aconteça como aconteceu na Colômbia, no México, juízes que sofrem atentados, governador, magistrados nos mais ou maiores índices, até das Supremas Cortes. Isso aconteceu no México, aconteceu na Colômbia. Vira e mexe tinha um morto assassinado, mas a gente trata essa questão de forma elementar, achando que isso é uma coisa que não nos afeta. É só a gente esperar o tempo passar. Pois é, enquanto for só policial, aí fica do jeito que está. Quem chora não é a mãe deles. Né? Sim. Então, não afeta tanto, né? Sim. Eu levantei essa bola aqui em outro podcast, falando justamente isso. Minha percepção é que enquanto não ameaçar o poder do Estado, né, enquanto não ameaçar a classe política, convive bem. Prova disso, né, meses depois, com baixíssima letalidade, tivemos o episódio lá em Brasília, né, 1172. Na altitude de 1.172 metros. Então, e aí usaram um mecanismo, né, contrário ao Estado democrático, que ameaçava o poder e a estrutura do Estado, contra pessoas que estavam cometendo um crime contra dano ao patrimônio. Né? Imagina se esse narcotráfico ameace a estrutura de poder político. Fizeram isso na Colômbia, vizinha nossa. Fizeram isso no México, vizinho nosso. O México tem o controle do seu território hoje? Ele pode achar que tem na cidade do México. Mas vai para o norte. Não tem. Sim. Lamentavelmente, o exército e as forças policiais, elas estão limitadas à ação em muitas cidades da sua grande estrutura
das quadrilhas, das narcoquadrilhas, que eles ameaçam prefeitos, ameaçam parcelas daquela comunidade de uma forma geral. Eles estabelecem a regra, a própria lei, de repente, e o Estado, muitas das vezes, finge que não está vendo, né? Eu acho que é dessa maneira. Eu citei esse exemplo lá de Brasília porque a mão forte do Estado agiu e ali você não tinha pessoas querendo sentar na cadeira e falando, a partir de agora eu sou o presidente. As pessoas estavam ali, não estou julgando que está certo ou errado, mas não era essa ameaça. No dia seguinte, a polícia, ou como foi horas depois, a polícia foi lá, tirou todo mundo e o poder do Estado continuou. Mas tem um mecanismo condicional agora para poder ir no Código de Processo Penal, Código Penal, para atuar. E a gente continua achando que traficante de fuzil tacando fogo em viatura, em posto da polícia, não é nada, não atinge o Estado e não é terrorismo, é nada de crimes onde o Estado deveria atuar de uma forma muito mais enérgica. Não sabemos a quem interessa isso. Porque você mesmo está fazendo uma citação a um fato que, num determinado momento, foi observado como intolerante. Isso. Vamos atuar. E por que o tráfico de drogas hoje, da forma que se apresenta, eu vou fazer referência ao Rio de Janeiro, mas como é que está a Bahia? Salvador. Não piso em Salvador, que não repare, os nossos camaradas, eu conheço muitos moradores daquela cidade, a minha família, inclusive, é natural, é oriunda daquela cidade. Salvador hoje é um banditismo assim, completo. As quadrilhas começam a se assemelhar com as daqui. E as daqui, Comando Vermelho, está com forte influência. Sim, lá. Esses comandos, Vermelho, Terceiro Comando, Família do Norte, eles estão PCC. Espraiados, PCC, estão espraiados pelas capitais. O Nordeste, eu me lembro que na minha adolescência, 13, 14 anos, o Nordeste, a violência no Nordeste era, por exemplo, uma disputa de interesses político ou de região de uma família contra outra. Por exemplo, família Martins e a família Souza. Uhum. Aí tem lá a sua estrutura, um mata um Martins, depois o Martins mata um Souza. Assim sucessivamente. Hoje você não vê mais essa disputa. Pode ser até que exista ainda, mas hoje o noticiário acaba fazendo tantas outras referências às quadrilhas propriamente ditas de traficante de drogas, que eles acabaram ofuscando aquela forma tradicional da violência nordestina. Sim. Tá entendendo? Sim. O cangaço, o novo cangaço, prolifera. Né? E aí tem também um intercâmbio na atividade. Isso. O tráfico de droga vai financiar um novo cangaço. Sim, mas o tráfico de drogas é o maior crime no Brasil. Ele tem um poder econômico, ele muitas das vezes divide poder político e ele tem as armas, o poder logístico. Isso. Quando ele não está diretamente ligado, porque muitas das vezes ele começa também a perceber que há possibilidade dele auferir lucro, alguma vantagem, ele aluga material e logística específica, né? Armas e munições, para os outros tipos de crime. O cangaço, o rouba-banco, o rouba-carro forte, não é isso? E aí evolui para o domínio de cidade. E para tudo. O domínio das cidades. Aquelas cidadezinhas que são cercadas durante um período, as estruturas policiais são neutralizadas e 3, 4 bancos são arrombados, explodidos durante uma madrugada. Sim. É isso?
ataca o batalhão, que às vezes nem é batalhão, é só uma companhia, é um destacamento, uma cidade pequena, um destacamento, mas tem banco, tem dinheiro lá. Né? Sim. Então, nós temos isso. Isso é terrorismo? Ah, não. Nós estamos combatendo isso? Não. Estão fazendo o quê? É porque esse tipo de crime ainda não incomodou o Brasil. Porque quando incomodar, e o Brasil, de uma forma geral, ele perceber que isso é uma ameaça para ele próprio, aí ele vai tomar providências.